Olá, hoje foi um dia em que eu aprendi muito. Fui ao Colégio Militar de Brasília, onde se realiza o quarto desafio global do conhecimento. Sobretudo a convivência com a moçada foi excelente. Esse pessoal é realmente um exemplo para as outras escolas brasileiras. Inclusive, eles são representados, todos os anos vai uma equipe para Harvard, imagina só. E vão lá e participam lá de um evento e voltam, né, cheios de conhecimento. O importante é que eles não são preparados para vestibular, são preparados para a vida, né? E o vestibular vem atrás, tranquilamente. Foi uma bela manhã em que eu convivi com eles. Vamos ao comentário de hoje. Se você estiver gostando aí, não esqueça de dar o seu like, tá? Vamos lá. Gente, o comentário de hoje pode ser resumido num título: A casa caiu. A casa caiu por um auditor fiscal e seus comparsas no Rio de Janeiro que estavam achacando o dinheiro do contribuinte. Auditor fiscal da Receita Federal. A casa acho que vai cair para esse esquema que está sustentando o Adélio Bispo. E usou o Adélio Bispo para dar a facada, né? A casa pode cair também para o seu jornalista americano, porque agora a justiça quebrou o sigilo de e-mails entre o Vermelho, os outros que estão presos e o jornalista Glenn Greenwald. E a gente se pergunta, será que o Supremo vai derrubar a casa da Lava Jato? Bom, vamos então aos detalhes desse dia emocionante, já mostrando, o Senado não conseguiu derrubar a casa da reforma da Previdência, mas diminuiu um pouco, em 76 bilhões. Agora, tem um outro lado dessa moeda, significa, eles tiraram essa redução, significa que o pessoal do abono vai ganhar 76 bilhões a mais e o abono subiu um pouquinho de teto. Mais gente vai ser beneficiada com o abono lá da Previdência, da aposentadoria. Enfim, o que o governo esperava que deveria ser 1 trilhão já está em 800 bilhões nos próximos 10 anos. Foi aprovado no primeiro turno por 56 votos a 19 no Senado. E o segundo turno provavelmente vai ser concluído na segunda quinzena, porque tem que haver aí um intervalo de 5 sessões até a votação. Bom, o dia começou com a operação da Polícia Federal, cumprindo ordens do juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, com 39 mandados de busca e apreensão, 9 prisões preventivas, 5 prisões temporárias, total de 14 prisões, 12 já foram cumpridas, inclusive um sujeito lá, Operação Armeira é o nome, um sujeito lá do Rio, que era o superintendente de programação da Receita Federal lá no Rio. Ele é que mandava, olha, vamos andar por aqui, por ali, né? Ele, afinal, seu Marco Aurélio da Silva Canal, está preso. Só da Federação dos Transportes do Rio de Janeiro, que reúne os ônibus do Rio de Janeiro, ele teria levado de propina, ele e o grupo, 4 milhões. O contra-cheque dele mostra 21.800 reais. Aí eu fico me perguntando, será que ele recolheu o imposto de renda na fonte quando recebeu essa propina de 4 milhões? Né? Ele pegava o pessoal que estava sendo investigado pela Lava Jato, ia lá, pedia propina, extorquia dinheiro para que não programasse o auditor fiscal lá nas empresas que estava sendo investigado. O sujeito que faz isso, né, usando o poder, acho que tem que ficar o resto da vida na cadeia, né? Pena que não exista prisão perpétua aqui no Brasil. Ele foi o autor daquela lista de 133 premiados, entraram numa investigação especial da Receita Federal, incluindo aí o ministro Gilmar Mendes e a mulher dele. Gilmar Mendes botou a boca no mundo e solicitou
providências do Supremo para que não continuasse, porque não haveria nenhuma pista, nenhum motivo, nenhuma indicação, nenhuma evidência, nenhum indício que fizesse com que essas pessoas fossem investigadas. Eu vou lembrar aqui, né, porque está atravessado aqui na minha garganta até hoje, né, que eu paguei 1.340.000 e um ex-secretário da Receita, Everardo Maciel, me disse: olha, é pau mandado para calar tua boca. Né? Era para eu negociar, isso foi lá no governo Lula, para eu negociar, não, então vamos fazer o seguinte, eu não critico o governo e tal, era para isso. Mas a minha boca vale, não tem valor, né? Então eu paguei, já está tudo pago. Né? Bom, isso é um caso. O outro caso é do novo Procurador-Geral da República, já temos, ele já está no cargo, tomou posse às 10 da manhã, o presidente Bolsonaro foi lá prestigiar, foram outras autoridades, presidente da Câmara, do Senado, né? E ele, na véspera, deu uma entrevista dizendo que vai atrás desse caso do Adélio Bispo, que ele não acredita que o Adélio Bispo tenha agido sozinho. Né? Como é que agiu sozinho se está lá na Câmara Federal, se estava lá registrado que ele estava lá, no momento que ele estava em Juiz de Fora dando a facada? Quem foi que providenciou nesse registro? Ora, né? Quem autorizou? Foi um deputado que autorizou, era lá na Câmara dos Deputados. Quem foi? Aí a gente começa a pensar, né? Quem foi que pagou os advogados? Né? Eu me diverti com mais uma postagem do Luciano Hang da Havan, dizendo que ele vai pagar o advogado daquele rapaz que xingou o deputado José Guimarães no avião e que foi preso quando saiu do avião e que o deputado disse que vai processá-lo. O Luciano Hang disse: não, você não vai gastar um tostão, você é meu herói, né? Deixa que eu pago. Bom, mas isso é outro assunto. E então o novo Procurador-Geral da República vai fazer com que o Ministério Público investigue. A Polícia Federal, sim, disse que ele agiu sozinho. Agir sozinho significa que ele deu a facada sozinho. Não tem problema, ele agiu sozinho. Agora, quem convenceu um homem que a psiquiatria, a medicina diz que ele é desequilibrado, quem usou um desequilibrado para fazer o atentado, para cometer o atentado? E já tentou protegê-lo, para se proteger também, para que ele não conte. Né? Levou o advogado logo em seguida, providenciou num álibi se ele não tivesse sido preso na hora lá. Né? Então, vamos atrás. E outra questão, depois teve mistérios aí, né? Aquele deputado largou tudo, foi embora do país, deixou para o outro, que é ligado ao Glenn Greenwald. Então vem outro caso agora. O juiz autorizou a quebra do sigilo dos e-mails do Vermelho, o Vermelho é o Delgatti, e do Molição. Molição é aquele que inventou mensagens da Joyce Hasselman, né, líder do governo, né? Romper mensagens entre eles e o jornalista americano, o Greenwald. Então também há uma tremenda curiosidade para saber o que vai acontecer. E a outra curiosidade, o Supremo deixou no ar, nos assustando, né, para a gente dormir mal esta noite. O Supremo, por 6-5, né, anulou a condenação do gerente da Petrobras, que teria recebido milhões aí de propina, o Márcio Ferreira, mas ele não foi ouvido de novo depois que foi ouvido o delator. Então o Supremo anulou essa condenação, vai ter que haver processo de novo, né, ouvindo o delator e depois ouvindo o Márcio Ferreira. Acho que o mundo não acabou aí. Né? Agora, e os votos vencidos, quem não concordou com isso, foram o relator Fachin, ministro Barroso, ministro Marco Aurélio, ministro Luiz Fux e ministra Carmen Lúcia. Agora o maior, o mais assustador ficou para amanhã, né, que é esse score de 7-4 pela tese, que não está prevista em lei nenhuma, de que o réu deve ser o último a ser ouvido no caso de delação premiada, né, nas considerações finais. É costume o réu ser ouvido, mas surgiu aí a novidade, colaboração premiada, uma lei, e a lei não prevê a ordem das audiências, né, dos depoimentos. Então,
Isso ficou para amanhã, para quinta-feira, né? Suspense, mas é um suspense também que tem um significado, que eles vão conversar entre si por iniciativa do relator, iniciativa do presidente do Supremo, Dias Toffoli, para saber qual vai ser o acórdão, né? Acórdão também é uma espécie de acordão, né? Os votos contêm muitas manifestações lá dentro, não são todos iguais, claro. Então, para saber qual é o efeito disso, né? Daqui para frente ou tem efeito daqui para trás também, né? O meu palpite, eu repito aqui, né? Vai valer daqui para frente, porque daqui para trás não tinha lei nem jurisprudência. Agora continua não tendo lei, mas tem jurisprudência, que equivale a uma legislação formada pelo Supremo, né? No caso de, vou citar o latim aí, vacatio legis, né? A lei não trata disso e o Supremo, então, teria poderes para suprir essa vacância da lei. Vamos esperar para essa quinta-feira para saber o que sai das togas. De Brasília, Alexandre Garcia.